Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Hoje um episódio bastante especial, um episódio do qual eu queria realmente falar. Você sabe que eu estou falando de vários temas no mundo corporativo. E falar sobre diversidade e inclusão é algo que eu não poderia deixar de trazer para esse episódio, para esse podcast, que tem o objetivo de dar luz, de falar sobre temas importantes. Fico feliz que você esteja acompanhando os nossos episódios. Estou muito contente com o resultado. Para você poder acessá-lo, é você ir no site, no canal do Rômulo, no YouTube. Lá você dá um like, faz a inscrição, toca aquele sininho. Eu preciso falar sempre isso aqui porque é o jeito que todo mundo se conecta nas redes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Masco TV Podcast. Hoje, com Geodismar aqui, Soares Macedo, que veio de BH especialmente, e trouxe nosso convidado Rodrigo Mendes, da Radar Consultoria, para bater esse papo aqui comigo. Sejam bem-vindos, rapazes. Muito obrigado. Vou chamar de Geu, porque todo mundo Obrigado. já te chama de Geu. É comum isso, te chamarem de Geu, do que Sim. Geodismar? Super comum. Na verdade, assim, no ambiente de trabalho, quando as pessoas me conhecem no primeiro momento, é o Geodismar. Mas esse Geodismar, assim, já rendeu muita história, que já me chamaram de tudo que você possa imaginar. Menos. Genildo, Genaldo, Gerisley, Geodismen. Outro dia me ligaram e falaram assim, quero falar com Goldismar. Assim, é um garoto de ouro, né? Então, assim, mas Geodismar, o Geo, fique à vontade, é muito comum também. E às vezes, mesmo quando eu não falo com a pessoa, pode me chamar de Geo. Quando vai criando intimidade, naturalmente vai encurtando o nome, né? Aí passa para Geudis, aí vira Geo. Mas Geo, assim, eu me identifico muito também, porque é como eu sou chamado desde a infância. É família, amigos, enfim. Fique à vontade. Vai ser bom, né? Rodrigo Mendes está aqui com a gente. Vocês se conhecem há muito tempo? Há muito tempo, né? É uns 12, 13 anos. Ele foi meu celebrante de casamento. Olha só. Você sabe que a gente não sabia, nós tínhamos combinado que você estaria, mas ficou bem, bem gostoso de ter vocês dois amigos aqui para bater esse papo comigo. A Peran é a empresa que você está hoje, Sim. né? Você, além disso, é engenheiro de produção, tem MBA em Supply Chain, né? Também na FGV, fez imersão no programa de liderança transformadora pela Fundação Sim. Dom Cabral, né? Foi técnico em metalurgia em 99, como é isso, né? Depois você vai contar. Lá, saiu da metalurgia para poder ter todos esses conceitos. Você achou isso? Achamos tudo, né? Mas se eu esqueci alguma coisa durante o nosso papo, você pode falar. Mas o grande objetivo do nosso encontro é que os temas que ele traz no LinkedIn, e eu comecei a seguir ele, era uma coisa que eu gostaria de falar. Eu falo do mundo corporativo, das coisas que acontecem dentro do mundo corporativo. E falar do LGBT dentro do mundo corporativo, falar da diversidade e com uma realidade muito mais conhecedora que ele tinha, era algo que eu estava muito feliz. Agora, a gente quando convida alguém, a gente nem sabe se esse alguém vai topar ou não, porque tem muitos que não topam. Sim. E aí, casou da oportunidade dele de estar aqui em São Paulo. Eu estou muito honrado e orgulhoso, viu? A honra é minha, com certeza. Vamos lá. A gente começa, eu sempre começo com uma pergunta muito clássica, tá? Que é o seguinte: chegou na Terra quando e por que chegou? Porque eu gosto de provocar isso. Por que você veio para a Terra e você está cumprindo aquilo que você acordou, não sei onde, antes ou aqui? Conta para mim primeiro. Eu cheguei na Terra em 24 de abril de 1982. O horário eu não sei, eu nunca fiz mapa astral. E é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Mas tem que ter a data, o horário, né? Está na certidão de nascimento. Pois é, enfim, mas eu não lembro. E aí, por que eu vim para essa Terra? Na verdade, a gente demora a entender. Por quê? Qual que é o motivo de a gente estar aqui? Qual que é o nosso propósito de estar nessa Terra? E até muito pouco tempo atrás, eu não saberia responder essa pergunta mesmo. Por que eu estou aqui? Por que eu surgi nesse planeta? E eu te falo assim que nos últimos 4 anos eu passei por um processo de transformação muito profundo, assim, de autoconhecimento. De conhecer a realidade social que me atravessa, por ser um homem gay, e ampliar o meu conhecimento, ampliar a minha consciência, né? Com várias questões sociais. E aí, nesse processo, e aí outras coisas foram surgindo, foram acontecendo na minha vida, que foram casando, né?
me fez entender que hoje, eu falo muito assim, teve um dia que uma amiga do trabalho falou assim, Judismar, o problema é que você quer mudar o mundo. Aí na hora aquilo me incomodou um pouquinho assim, mudar o mundo, né? Mas depois eu parei e pensei assim, eu quero mudar o mundo. Mas mudar o mundo para mim não é fazer algo de impacto planetário. É mudar o meu entorno, minha família, os meus amigos, né? Isso é mudar o mundo para mim. Isso é tornar o mundo melhor. E aí eu acho que o meu grande propósito é justamente esse, tentar mudar o mundo nesse olhar da compreensão do que é diferente, na valorização da diferença, na inclusão da diversidade. Então, para mim hoje, assim, talvez o que eu melhor sei fazer é falar sobre essas questões, é compartilhar o meu conhecimento, é tentar conscientizar, é tentar sensibilizar, é escrever, né? E a escrita, ela veio também muito desse processo de autoconhecimento, que em algum momento eu tive a necessidade de colocar aquilo para fora. E das várias formas que eu encontro de, né, externalizar isso, a escrita é uma delas. E acaba que eu escuto de muita gente falando o seguinte, é uma escrita muito educativa, é uma escrita muito sensível, é uma escrita muito didática, porque também tem esse papel. Por mais que eu não pense de forma consciente, tem esse papel de educação. Então, acho que o meu propósito, hoje eu entendo que o meu propósito do mundo é impactar pessoas, principalmente quando a gente fala de grupos minorizados. Né? E é importante você falar isso porque nem todo mundo ainda sabe por que está aqui. Aliás, passar a vida inteira sem saber, né? Então, Sim. se você, por algum motivo, conseguiu já encontrar isso, olha que coisa maravilhosa, né? É divino, né? Porque agora você já sabe o que você pode fazer e como agir, né? Montar suas estratégias. Sim. E você, Rodrigo, veio aqui quando e por quê? Eu vim ao mundo 19 de abril de 1983, às 10 horas da manhã. Um ano depois dele. E eu acho que eu vim ao mundo para casar o Geu. Para casar o Geu e o Mário, sabe? Pode morrer, né, amigo? Brincadeiras à parte, mas eu acho que assim como o Geu, eu também sou um homem gay e eu fiz até um vídeo e postei no meu Instagram que eu tenho feito análise, né? E a análise me possibilitou, tem me possibilitado me conhecer um pouco mais, porque eu falei nesse vídeo, inclusive, que a minha vida, ela não se mostrou fácil, o mundo não se mostrou fácil para mim, desde que eu nasci. E investigando a minha história, eu percebi que eu estava escondendo algumas experiências que eu vivi ao longo da minha história, que foram experiências que me marcaram de uma maneira muito profunda, e é uma experiência que está atravessada, inclusive, com violência física. Você imagina, né? Num país como o Brasil, que é o país que mais mata a comunidade LGBT no planeta, a gente precisa sempre repetir isso pelo 14º ano. Sim. Pelo 14º ano consecutivo, né? Um ambiente escolar pode ser um ambiente bastante hostil para uma pessoa LGBT, né? E foi para mim. E as minhas experiências, a gente acaba sendo muito resultado das nossas experiências, né? E as minhas experiências, elas foram um pouco traumáticas para mim, e ao mesmo tempo ela tem se mostrado atualmente, com a minha investigação da minha própria história, como uma fonte de encontrar esse propósito que você está me perguntando, né? Você veio aqui para quê? Eu tenho descoberto esse propósito atualmente. Eu trabalhei, como eu te falei antes aqui de ligar as câmeras, né? Eu te falei que eu trabalhei durante 20 anos como empregado público, sendo 10 anos desses 20 anos à frente de equipe de vendas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Então, desde que eu saí dos Correios, porque eu precisei alçar novos voos, eu comecei a trabalhar com consultoria, né? Na Radar, consultoria empresarial, e como consultor também, eu comecei a descobrir que a minha própria história e a minha própria existência, para além do conhecimento e da bagagem que eu adquiri na academia, né? Na faculdade, no pós-graduação, e com a minha experiência profissional, a minha própria história, ela poderia ser algo que pudesse transformar um mundo, esse mundo que o Geudismar citou aqui como o mundo ao meu entorno, mas se ele tiver uma abrangência inclusive maior do que para além do meu entorno, isso para mim me toca muito, assim. Então, alguns treinamentos que eu conduzo, não raramente eu escuto que honra que foi te ouvir, que honra que foi escutar e participar desse momento. Eu saio daqui melhor como pessoa, não só como profissional. E isso é muito valioso para mim, sabe? Porque entender que eu posso estar tocando a vida de alguém para além dos muros, das paredes da organização, né, na vida pessoal daquele ser humano, isso me dá um prazer que eu não consigo te descrever. Então, meu propósito é esse.
Interessante, né? Vocês dois, né, nasceram, né, um ano diferente, próximo, Sim. signos diferentes e são completamente diferentes, né? Assim, olhar, né? Ali, né? Você taurino, ele é ariano, dá uma mudança, dá um tempero vocês dois, assim, de pensamento. Vocês devem ter... Eu posso imaginar como vocês devem discutir temas e conceitos. Fervilha. Geo, é o seguinte, nós vamos fazer uma coxa de retalhos aqui, porque em uma hora não tem tudo que eu gostaria de falar com você. Porque eu imagino também o Rodrigo posicionando sobre a vida infantil, né, da infância, vamos chamar de muitos gays, elas são muito parecidas. É muito louco você olhar isso, mas violência, né, agressões, né, movimentos velados e difíceis de você enfrentar na escola. E eu acho que a gente realmente tem que falar sobre isso. E quando você disse que não quer mudar o planeta e quer mudar o teu entorno vai realmente reverberar, né? A gente sabe do efeito borboleta, então a gente sabe que vai chegar em algum lugar, mas pelo menos você está fazendo ali, naquele teu lugar. E eu preciso que a gente tenha pessoas como você fazendo. O mundo corporativo, ele é um mundo necessário para todo mundo, está em total transformação. Mas a discussão de ter uma pessoa LGBTQ lá, depois a gente vai falar LGBTQIPN+, né? Depois a gente vai até, porque quem está aqui às vezes não sabe sobre isso, tá? A gente acha que o público sabe o significado, mas não sabe, depois você vai explicar tudo. O mundo corporativo é difícil de ter a aceitação de um gay, por mais que a gente tenha, né, melhorado em tudo isso. É uma realidade que você percebe? Muito, muito. Vamos lá. E assim, as estatísticas mostram, e aí tem várias consultorias muito renomadas que fazem levantamentos, população LGBT e mercado de trabalho. Então você tem o próprio LinkedIn, o Observatório, a Forbes, a McKinsey, que faz esses levantamentos. E hoje a realidade, e onde eu trabalho não é diferente, que 54% das pessoas que são LGBTs, elas não se assumem no trabalho. Ponto. Quando você corta e analisa as mulheres LGBTs, bissexuais, pansexuais, lésbicas, esse número se eleva para 70%. Para 70% das mulheres LGBTs, ser quem ela é no ambiente de trabalho não é sequer uma possibilidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, qual que é o medo dessas pessoas? Você acha que o medo delas é sofrer chacota, preconceito, discriminação? Também. Mas o maior medo dessas pessoas, por incrível que pareça, é perder emprego. É ser demitida. É atrapalhar as carreiras. Esse é o medo das pessoas. E aí, para além de todas as questões que envolvem esse ambiente que ainda é opressivo, e as pessoas não estão no armário, não é à toa, não é porque querem, né? E eu falo que é um paradoxo. Estar no armário, ao mesmo tempo que você se protege, é o lugar mais opressor que você pode estar. Mas é o lugar mais seguro que você encontra. E isso é muito nocivo para a organização. Porque eu falo por mim. Eu entrei na empresa há 22 anos atrás. E essa empresa que eu trabalho, ela tem plantas, produções, né, industriais em vários lugares, inclusive do mundo, no Brasil, em Minas Gerais, interior de Minas. E eu comecei a trabalhar numa planta no interior de Minas, há 22 anos atrás. É uma planta siderúrgica onde 95% do quadro é masculino. Então você imagina o ambiente que era. É siderurgia, né? Siderurgia. Bélgica, França também tem, né? Tem. Inclusive, a própria Aperam, ela tem plantas na Bélgica e na França, inclusive. E aí você imagina assim, quando eu entrei com meus 20 e poucos anos, eu lembro que eu falava muito essa história, eu ficava o dia inteiro me referindo à pessoa que estava comigo como ela, e era um esforço mental, né? É você performar um papel que não é teu. 8 horas, 10 horas por dia. Você não só performar um papel que não é teu, mas deixar de ser você também. Que são duas coisas diferentes. E aí, eu lembro que eu ficava o dia inteiro, ela, e do nada eu soltava um ele
E aquela acabava o meu dia. Acabava o meu dia. E aí você pensa assim, o tanto que isso suga a energia de uma pessoa. E aí essas mesmas consultorias apontam que, em média, 30% da energia dessas pessoas que precisam se esconder, ela é canalizada para tal. Eu não posso falar assim, eu não posso falar assado, eu não posso vestir tal roupa, eu não posso dar tal opinião, eu não posso falar da minha vida. Então, assim, suga muito a energia das pessoas, sendo que ela poderia entregar essa energia para o negócio, sendo um profissional mais criativo, mais inovador, mais feliz. A barreira, na verdade, não nasceu ali, né? A pessoa, quando entrou naquela empresa, também não tinha já construído uma barreira, um obstáculo, né? O famoso armário, mesmo da infância. Isso não é, né, essa cultura estrutural que nós temos, vamos falar assim, né? Do olhar preconceituoso, da homofobia de anos e anos. Eu vi no teu LinkedIn, por exemplo, a linha do tempo no Brasil na construção de direitos, desde 1830 até 2023. Equiparação do crime da LGBTfobia ao crime de injúria racial agora só. Mas essas coisas todas, né, depois nós vamos falar sobre isso, que isso não é lei, né, isso só é uma relação com o STF. Mas quando a gente entra numa empresa, eu já não deveria, pela escola, de uma certa forma, aprender a me posicionar para não entrar na empresa já com essas limitações? Olha, sim e não. Na verdade, se eu pensar, quando eu entrei na empresa, de fato, eu nasci numa família onde meus pais eram evangélicos, são evangélicos. Eu tive uma infância, uma família muito tradicional, muito conservadora, e uma infância muito repressora. Eu tive uma infância que eu fui muito reprimido, que eu fui muito tolhido, né? Então, com meus 20 e poucos anos, quando eu entrei nessa empresa, o armário veio comigo, eu vim dentro do armário. Não veio só eu, chegou uma caixa lá e eu estava lá dentro, E entendeu? isso não é diferente de outros, pelo visto, né? A Não. maioria já chegou com o armário já embutido, né? Sim, porque vem de uma vida inteira, de uma vivência, parte de um lugar que o armário é o casco do tatu ali. É o capacete. É a carapaça que protege, né? E Ao mesmo protege tempo, mesmo, né, gente? protege, mas ao mesmo tempo que oprime, que sufoca, né? Então, assim, eu cheguei na empresa com essa carapaça, óbvio. Na verdade, é uma construção social que tem várias camadas da sociedade que faz parte desse armário que a gente tem que estar nele, né? E aí, quando eu chego numa empresa, por mais que eu chegasse nessa empresa lá 20 anos atrás e fosse mega friendly, nossa, que eu ainda chegaria com as minhas limitações. Eu ainda chegaria no armário, ainda ficaria um tempinho no armário, igual bicho, quando você vai soltar na natureza, você abre lá a porta, ele fica lá esperando assim, fica ali olhando. Observando, né, o Por ambiente. mais que a natureza, tá tudo certo lá fora, mas ele ainda demora um tempo para sair. Quem dirá você vir de uma infância com todas essas questões e ainda chega num ambiente onde é opressor também, te obriga a estar nele, né? E aí hoje, quando a gente caminha, a gente caminhou bastante, tem muito para caminhar, as pessoas ainda têm muito receio. Então, na verdade, o nosso trabalho, o seu trabalho, quando você quer desmistificar, ressignificar essa questão dentro da empresa, você já sabe que se aquela pessoa que vai chegar com um armário, porque ainda existe muito conservadorismo nas famílias, então tem gente que vai chegar com os armários, talvez esse armário, o tempo que você levou para sair do seu, talvez agora com esse trabalho ajude uma pessoa a sair mais rápido. Muito! E eu vou te falar o seguinte, eu sou um homem de 42 anos, e eu te falo assim que o processo de autoaceitação, eu acho que ele é muito subjetivo, né? O que é autoaceitação para o Rodrigo, o que é para você, o que é para mim. Para mim, a autoaceitação ela começou a fazer sentido a partir do momento em que eu comecei a falar com qualquer pessoa quem eu era, com quem eu me relacionava, com muita naturalidade, em qualquer ambiente da empresa, com qualquer pessoa. Começou a fazer sentido a autoaceitação. Porque a minha trajetória na empresa, quando chegou em 2020, que surgiu lá um pretenso programa de diversidade, que lá em 2020 nem se falava muito bem disso, esses termos,
programa de diversidade, grupos de afinidade. Começou com um negócio meio assim, a gente está formando... Responsabilidade social. Está começando com os grupos de discussão aqui, quem quer entrar, como Comitês. é que é, comitês. E aí, a pauta LGBT nem existia. Eu entrei no grupo de gênero, e lá dentro do grupo de gênero eu comecei a fazer as provocações, a empresa entendeu que deveria discutir. Quando a empresa começou a falar, isso só em 2020, e eu já tinha quase 80 anos de história da empresa, e aí eu naturalmente fui liderando a pauta, a frente, os trabalhos, as ações. Então eu era colocado para frente para fazer vídeo de abertura, vídeo de chamada de algum evento. Algum evento que aconteceu, eu era mestre de cerimônias, fazia a mediação de perguntas e respostas. Fui colocado nesse lugar como líder do pilar. E aí depois veio um grupo de afinidade junto comigo, que a grande maioria das pessoas eram LGBTs da empresa, e nós formamos esse grupo de discussão. Eu escutei muito isso. Muitas pessoas falam o seguinte, cara, foi muito importante ver o teu movimento dentro da empresa e o quanto que isso me empoderou, o quanto que isso me trouxe senso de pertencimento desse espaço para eu poder começar a falar mais abertamente sobre quem eu sou. E foi libertador para muita gente. Então eu escutei muito isso, sabe? O quanto que foi importante ver esse movimento que começou ali timidamente comigo, eu dando a cara para bater, e o quanto que se empoderou outras pessoas, o quanto que isso foi transformador para outras pessoas, o quanto que é um caminho que ele está sendo preparado para quem está vindo e para quem está lá. Eu acredito até que nos anos 80, 70, nós tivemos ícones que foram também preparando esse caminho para a gente, para você até hoje. Mas quem está aqui, quem está ouvindo, está assistindo hoje, também vai criar coragem para preparar o caminho para o outro. Porque quando eu vejo todas essas questões de representatividade, sejam elas ligadas a LGBT, raça, religião, tudo isso, a gente está precisando de pessoas como vocês para preparar o caminho para o outro. Porque está tão lento. Você vê que aqui, olha, apesar de décadas de progresso, você escreveu isso, e visibilidade totalmente aumentada, a discriminação no local de trabalho permanece uma dura realidade para muitas pessoas da comunidade. Então, assim, ainda é muito duro, né, o preconceito, a forma como é tratado no trabalho. E tem gente que não pensa nunca em sair do armário e nem quer ser abordado para essa questão, né? Sim. E o medo de perder o emprego, claro, é o primeiro. E quanto mais você sobe na empresa, mais tem esse receio. E as pessoas, cada vez mais, elas entram mais no armário, porque pensam que você ter um cargo estratégico de liderança, numa diretoria, como CEO de uma empresa, isso fatalmente vai te atrapalhar. E atrapalha, infelizmente, e atrapalha no sentido de que da organização entender em algum momento que, epa, peraí, talvez essa pessoa não sirva para esse cargo. Vamos dar uma freada aqui. Porque isso acontece. A gente vê, eu acho que é um post seu também, os bilionários que são LGBTs, não sei se foi você que colocou, ou saiu na Exame, os bilionários que são LGBTs, né? É um número muito pequeno, né? Mas pelo menos são profissionais que, homens que investem nas causas, né? Sejam elas que forem, eles investem. Mas se você olhar perto de um cenário de um homem hétero branco, há uma diferença abissal, uma coisa que não dá nem para medir. Principalmente, quantos líderes gays estão no mundo corporativo? Não, isso é interessante, porque quando tem uma pesquisa que fala lá que dos 500 CEOs das maiores empresas do mundo, tipo assim, 0,05% são pessoas declaradamente LGBTs. E aí saiu, até postei um vídeo, inclusive, falando dos países mais LGBTs do mundo, e o Brasil aparece lá com 14%. E 14%, Rômulo, é um número ainda subnotificado. A gente pode ser mais. Porque quando você vai... Uma vez eu li uma fonte da agência do Senado Federal que estima que no Brasil, né, a informação da agência, nós temos em torno de 10% da população LGBT. Mas eles já colocam o seguinte, esse número ele é subnotificado. Porque muita gente, por mais que você garanta o anonimato, elas não têm coragem de falar sobre a sua vida, sobre a sexualidade. E principalmente uma sexualidade dissidente, né? Então, assim, estima-se que o que eles apuraram são 10%.
apesar de que ainda não está no IBGE, enfim. Mas estima-se que seja maior. E eu não tenho dúvida disso. Você vivencia também essa dentro do seu trabalho como consultor? Você também vivencia esse mesmo dilema da gente estar num lugar onde se tem muita oportunidade, mas a gente tem que ficar ainda fechado numa caixa? Sim, sim, e eu falo da minha experiência mesmo, assim, eu acho que a questão da LGBTfobia e que se estende ao mundo corporativo, ela tem muitas camadas, né? Para você conseguir ascensão profissional, níveis mais altos, né, posições mais hierarquicamente mais altas, as pessoas que são responsáveis por te dar esse crédito e por pensar, vai dar conta, eu acho que essa pessoa tem talento para isso, são pessoas que também acabam deixando o seu pé um pouco para trás por imaginarem que as pessoas as quais este líder LGBT irá liderar não darão credibilidade para o trabalho que ele vai prover ali naquela posição estratégica, né? Então, eu acho que a preocupação das pessoas é justamente o fato de que a falta de respeito em relação à pessoa LGBT, ela possa comprometer a falta de respeito ao profissional LGBT hierarquizado. Entende? Como se a orientação sexual da pessoa ou como se a identidade de gênero de alguém pudesse determinar o quão profissional aquele alguém vai ser, o quanto de resultado aquele alguém vai conseguir e vai ser capaz de estimular, aqui falando de liderança, com que os outros comprem as suas estratégias e as suas ideias. Então, esse imagético de incapacidade e de impossibilidade que é imprimido às pessoas LGBTs, eu acho que é uma coisa que está muito viva ainda na sociedade. E as empresas precisam ser entendidas como organismos sociais. Aquelas pessoas que estão na sociedade, as culturas sociais, elas se estendem para dentro desses organismos sociais que são as empresas. Acho tão importante que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso, na verdade, tão necessário que a gente possa... Claro, tem uma militância que tem, né? As pessoas chamam do jeito que quiserem. Uhum. Até porque essa história, depois que inventaram essa palavra mimimi, tudo acho que agora é o mimimi, né? Agora, nós temos uma questão que, dentro desses grupos minoritários, existem ainda as mulheres negras, existem ainda os negros, os pretos. Como é isso? Como que você olha essa questão? Porque uma empresa, quando ela dá uma priorizada em qual grupo minoritário ela vai atender. E você sabe que hoje a questão da mulher, de colocar a mulher dentro de uma realidade equânime, é o que se discute muito. Uhum. E onde fica a questão LGBT? Você acha que tem um peso diferente aí? Tem, porque primeiro é o seguinte, as empresas, a gente tem ouvido muito falar das empresas fazendo o censo da diversidade. Deixa eu conhecer melhor esse público. Por mais que o RH tenha informações lá, de gênero, a questão da cor de pele, como que a pessoa se reconhece, mas a pessoa às vezes entrou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e hoje a concepção que ela tem, com toda a informação e com toda a consciência, não, eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa negra, eu sou parda, enfim, né? Então as empresas têm trabalhado muito com o censo. E é claro que tem informações do censo que são muito mais delicadas. O que eu chamo de delicado? Porque se esbarra né, não que se esbarra, mas você tem que ter cuidado, porque hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que, por exemplo, sexualidade e alguns outros dados são sensíveis. E a pessoa não é obrigada a responder. Quando você vai fazer essa coleta de dados, você tem que deixar muito explícito, olha, para esse objetivo, vai ser manipulado por tal e tal pessoas, uma manipulação restrita. Então, assim, ter o senso da diversidade, ele é importante para você conhecer minimamente o seu senso demográfico ali. O que eu tenho aqui, né? E aí, assim, como que as políticas, né, os programas, as ações estão sendo efetivas? E era uma coisa que a gente discutia muito, né? Como que a gente vai mensurar a efetividade de trabalhar a raça da empresa? As pessoas pretas estão assumindo cargos de liderança, elas estão crescendo, né, na carreira, estão desenvolvendo nas carreiras. As mulheres, né? Quantas mulheres assumiram cargo de liderança em 2024 ou em 2023? Então, assim, e é entender também que esse trabalho
e principalmente, e aí quando a gente fala de população LGBT, todas as pautas da diversidade, elas são caras e elas têm as suas questões, têm os seus tabus. Mas eu compreendo que a pauta LGBT, quando a gente fala essa sopa de letrinhas, que nada mais é que 3 questões da existência humana. Eu estou falando de sexualidade, eu estou falando de identidade de gênero e eu estou falando de expressão de gênero. São essas 3 coisas. E aí você talvez comentou que o público que talvez não conheça muito bem essas diferenças. Em um tweet, o que eu posso dizer é o seguinte, que a sexualidade é pouquinho a gente emana o nosso desejo afetivo sexual. A identidade de gênero é como eu me enxergo no mundo, como eu me identifico. Eu, por exemplo, sou um homem gay cisgênero. Ou seja, eu nasci, viu lá, tem pipi. Tem pipi, é homem. E ao longo da vida, eu me identifiquei com esse sexo que foi atribuído na infância. E aí você tem pessoas transgêneros que não se identificam com o sexo que foi atribuído na infância. Aí você tem uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa não binária, que não se identifica nem com homem, com mulher, e é uma pessoa trans. Porque ela não está compatível com o sexo que foi atribuído ao nascer. E a expressão de gênero é o quê? É a maneira como o mundo te vê. Então, eu me identifico como um homem cisgênero, como um homem... Só que eu gosto de usar um brinco que remete mais ao universo tido como feminino, e talvez em algum momento a leitura que o mundo faz de mim, talvez de uma pessoa não binária, talvez não uma pessoa cisgênero, mas eu me identifico como cisgênero, né? Então, assim, é muito relativo o olhar do outro. Mas a expressão de gênero é o olhar do outro sobre você, a maneira como o mundo te lê. Que não é propriamente a maneira como você se identifica no mundo. Então, basicamente é isso. Então, assim, você tratar... Aí você falou assim, olha, como que está a evolução das pessoas pretas, das mulheres, e aí as pessoas LGBTs, né? Eu acho, assim, que é uma pauta que ela é mais tabu. Por exemplo, nós temos uma vaga dentro de uma multinacional. Essa vaga, eles buscam a diversidade, mas essa vaga é para uma mulher. Sim. Não buscam, por exemplo, ter uma pessoa preta, não buscam ter uma pessoa LGBT. Uhum. A maioria das vagas, quando falam de diversidade, é para uma mulher. Uhum. Então, isso quer dizer que dentro dos processos de recolocação, de colocação nas vagas das empresas, ainda tem uma resistência. Não existe uma vaga... Existe, mas pouquíssimos você vê lá ali um job posting dizendo perfil gay, né? Homem gay, homem, né? Isso é quase impossível. Eu vejo que tem... a mulher está em primeiro lugar nesse ponto. Então fica mais difícil para um homem gay se posicionar dentro de uma empresa abertamente. Eu falei para 2 amigos concorrerem à vaga, porque eles queriam diversidade, mas quando eles foram lá, eles ficaram sabendo que a preferência era por mulher. Você vê muito ali vagas afirmativas para mulheres, às vezes pessoas pretas, PCDs, pessoas trans, às vezes tem algumas vagas afirmativas, e você tem alguns trabalhos maravilhosos, como o da Maite Schneider, que tem a 3 empregos, né, que tenta recolocar ou colocar, né, a população trans no mercado de trabalho. Então, assim, de fato, assim, as vagas afirmativas... dificilmente, eu nunca vi. É uma vaga afirmativa e pelo menos divulgada explicitamente assim, sobre sexualidade. Eu quero uma mulher lésbica, eu quero um homem gay, eu quero uma mulher bissexual. Porque isso já está invadindo o direito do outro de não querer, de repente, falar sobre isso. Mas uma pessoa que, de repente, tem essa tranquilidade hoje, essa aceitação, se ela vê uma vaga... nessa característica, ela poderia concorrer. Mas sabe o que as empresas podem fazer e que algumas fazem? É o seguinte, no processo de seleção, manda uma ficha cadastral. Nessa ficha cadastral, vão ter dados lá sobre sexualidade, que não é obrigatório. É aquilo que eu falei. Não pode ser obrigatório,
tem que deixar explícito lá por que está colhendo aquele dado. E aí, algumas pessoas, talvez no processo de seleção, podem se sentir confortáveis de marcar. Não sou uma mulher lésbica, eu sou um homem bissexual, enfim. E aí, se no processo de seleção as pessoas tiverem com esse olhar, olha, eu quero trazer a diversidade sexual, nesse formulário, eu tenho 3, 4 pessoas aqui que se enquadram dentro desse universo da sexualidade que é delicado, né? Que tem questões aí, que tem até amparo legal, né? Você tem que saber fazer. Claro. Então, assim, nada te impede de aplicar um questionário, só que também as pessoas podem ficar muito reticentes, porque conhecendo o mundo como tá, até que ponto esse questionário aqui é para saber que eu sou e, carta fora do baralho. Entendi. Mas eu estou te falando que foi uma experiência que eu vivi na empresa que eu trabalho. Tipo assim, olha, vamos tentar, num processo de seleção, identificar algumas pessoas, né, de sexualidade dissidente. Eu acho que a empresa poderia, talvez, só um insight, na hora que está divulgando a vaga, por que de repente não colocar um ícone, alguma coisa, que quem está concorrendo àquela vaga sabe que ela é uma vaga diversa? Que é uma vaga que tem uma oportunidade para outras categorias minoritárias que não são, às vezes, pontuadas. Então, assim, se eu tenho uma vaga de gerente de segurança, saúde e meio ambiente, eu coloco lá que essa vaga é uma vaga diversa. Então, assim, eu abro possibilidade para outras pessoas também concorrerem à vaga. Então, porque senão fico só dependendo do questionário, né? Dessa questão demográfica e que invade a vida das pessoas. E às vezes as pessoas não querem revelar, né? Tem o direito de não revelar. Mas se a empresa, na hora de divulgar a vaga, deixa claro que não é uma vaga só para homem ou mulher, e sim, né, para uma outra camada, talvez ficaria até mais, digamos, mais... como fala? Fluido, né? Onde o respeito ali daquele ser humano seria real. Talvez fique mais atrativo para outras pessoas, né? Epa, peraí, eu acho que isso aqui é para mim. Sim, ela está vendo que tem um símbolo ali. Da mesma forma como você coloca Open to Work lá quando você está buscando uma transição de carreira, você pode colocar, as empresas podem colocar com os seus RHs, com as suas agências de recolocação, com os seus headhunters, dizendo, olha, tem esse ícone aqui, né? Esse ícone que permite que essa vaga ela possa ser, né? Você pode tem um símbolo ali que identifica, né? É uma forma, né? Porque eu acho que interessante muito resistência, né? Eu não vou querer correr o risco de falar que eu sou LGBT e correr tudo que eu sei que já está dentro de mim passando por isso. Políticas. A gente sabe exatamente que nós temos muito poucas políticas reais e verdadeiras, né? Nós somos muito frágeis. Sobre essa história de leis, que não são leis, mas que são direitos, né? Que estão ligados mas qualquer mudança no Superior Tribunal Federal, nós corremos o risco. Como que você vê isso? Por que a gente não pode... Por que o processo de transformar uma medida numa lei, principalmente falando de LGBT, é tão difícil? Eu acho, Rômulo, que falta força política. Porque, na verdade, por exemplo, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Lá em 95, a Marta Suplicy tentou. Apresentou um projeto, uma PL, que ficou parada, foi para uma comissão e morreu. Sim. E aí, em 2007, se não estiver enganado, um pouquinho antes, Clodovil apresentou outro projeto. Então, assim, isso ficou tramitando na Câmara e nunca teve força política para ser votado, nem para ser votado. E aí, em algum momento, o STF falou o seguinte, olha, se vocês não decidem, se vocês não votam, se vocês não querem legislar, a gente vai tomar uma decisão aqui, porque isso aqui é urgente. A gente precisa fazer isso. Mas é engraçado que o Brasil é um paradoxo, né? Eu acho muito louco isso, porque inclusive esse resuminho aí que eu coloquei, e uma vez que eu até comentei com você, Rodrigo, que eu te perguntei quando que oficialmente, formalmente, a homossexualidade deixou de ser crime no Brasil, e muita gente fica surpresa, que foi em 1830, com o novo Código Imperial. Claro que eu falar de homossexualidade
No 1830 é algo anacrônico. Eu Sim. estou cometendo um anacronismo, porque esse termo ele foi cunhado em mais ou menos 1968, foi cunhado depois, Sim. né? Mas, enfim, a ideia, né, que aí era o crime de sodomia, né, o sodomita, essa expressão, ela foi extinta, né, do novo Código Imperial. Então, em 1830... Foi um movimento já, né, em prol disso, né? Sim, em 1830 não era mais crime. E aí, quando você olha para países tidos desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, isso foi acontecer na segunda metade do século XX, há 40 anos atrás. Era crime em muitos países da Europa, né? Sim. Ser homossexual, né? E hoje, a realidade é muito cruel. Quase 70 países do mundo criminalizam. Então, quando você pega a história, aí você tem, por exemplo, outra coisa que o Brasil foi na vanguarda, né? E aí eu vou falar que é um paradoxo, porque a gente vai chegar hoje, no presente, à situação. Em 1990 ou 91, a Organização Mundial da Saúde, ela deixou de considerar como algo patológico a homossexualidade, como uma doença. Só que no Brasil, o Conselho de Medicina já fez esse reconhecimento em 85, antes mesmo da OMS. Então você tem um país vanguardista em algumas questões, e aí, por outro lado, todos esses direitos que nós temos, que são muitos, né? Coloca o Brasil na lista seleta de países que asseguram os principais direitos ou os direitos mais reivindicados pela população LGBT no mundo. Mas, em contrapartida, aí tem união civil, união estável, adoção de filhos, mudança de prenome das pessoas trans, sem ter que passar por um processo de judicialização, você tem que comprovar, você tem que fazer uma cirurgia de redesignação, a criminação, né, da LGBTfobia, você tem vários, Sim. né, vários direitos, mas estão em bases muito frágeis, porque nada é lei. Então, assim, tudo foram decisões do STF. E aí você concorda comigo que é muito mais difícil você mudar uma lei no sentido formal, que você tem que ir lá no Congresso, né, enfim, na Câmara, e precisa de maioria parlamentar para poder mudar uma lei, do que você mudar uma decisão judicial. Sim. E também fica muito a cargo do Executivo, né, fazer valer todos esses direitos que foram concedidos via STF. E aí, quando fala de fazer valer, é políticas públicas. E aí a gente sabe que alguns governos, o quanto que teve desmonte de políticas. E aí é muito complicado, porque você fica naquela, você anda quatro passos e volta 2, né? Que vai muito a depender, fica muito à mercê do executivo. Então, você tem um executivo onde ele é pró, né, questões sociais, né, os ministérios que eles chamam de temáticos, né, que a ala ultradireita chama de temático. Então, assim, você tem políticas que começam a ser construídas, consolidadas, avançadas. Aí você muda o governo, as coisas são descontinuadas. Então é muito complicado. E aí, nesse contexto de não ser lei, nesse contexto de estar em bases precárias, que a gente depende muito de políticas públicas, a gente está sempre à margem. É muito vulnerável, É né? muito vulnerável. E uma ultradireita, uma extrema-direita que hoje se busca, né? Tá todo mundo, a gente vê, a França acabou de ter esse movimento, né, que estava indo para uma extrema, para uma ultradireita, e aí houve mais, né, conseguiram ali mudar a esquerda e barrou essa ascensão. Mas o que a gente olha no mundo é que existe um movimento direito muito forte, né? Temos ali agora a eleição dos Estados Unidos. O Biden deixou, estamos gravando aqui, mas ontem ele deixou, né, de concorrer. Então, assim, o Trump, ele é um cara de ultradireita. Será que ele tem esses mesmos pensamentos, por exemplo, né? Se ele tivesse aqui, será que assumindo esse novo governo, ele, bom, vamos eliminar tudo isso aqui, né? Hoje na Rússia, né, recentemente eu também li que a comunidade LGBT é totalmente criminalizada, é crime, e assim, e não era, mudou recentemente, então agora está uma caça, né, terrível acontecendo na Rússia. Então, assim, meu Deus, será que nós vamos voltar, né? Vai regredir tanto dessa forma? Você tem medo, às vezes, que isso volte de uma forma, de uma regressão, por causa de uma mudança de um executivo, de um judiciário? Então,
Simples. É muito interessante você falar essa palavra medo, porque o medo é algo que nos acompanha desde que a gente nasce, quando a gente é LGBT, né? Verdade. Sim, a resposta é sim. Eu tenho muito medo, eu sigo tendo muito medo, e o meu medo não é só medo de falta de oportunidade de um trabalho numa empresa, é o medo de expressar meu afeto em público, é o medo de poder existir neste país extremamente preconceituoso, né? E que agride tanto a sociedade, a comunidade LGBT. Sim, esse medo também se estende dentro dos muros das organizações. A gente entra com medo, a gente entra em armário e esse medo nos acompanha e mina, como muito bem disse o Geo, a nossa energia produtiva, né? Voltando naquele assunto anterior que eu achei muito interessante, a gente estava falando sobre diversidade e inclusão. Trabalhar diversidade e inclusão começa no processo de recrutamento e seleção, né? Vagas afirmativas, um olhar muito desconstruído, né? Atento aos vieses inconscientes que acabam nos levando à exclusão, mas aqui é interessante que a gente fale, que a gente explore, que trabalhar diversidade e inclusão no recrutamento e seleção é só o comecinho, é só a ponta do iceberg, porque como eu disse, as empresas têm se preocupado muito em trabalhar diversidade e inclusão, porque o mundo já tem chegado ao consenso de que empresas mais diversas e bem gerenciadas, e aqui um ponto importante, bem gerenciadas, elas tendem a apresentar até 30% mais de faturamento. É verdade. Mas as empresas acabam tendo um certo amadorismo em trabalhar diversidade e inclusão, porque fala, vamos fazer políticas propositivas para trazer diversidade, e não prepara esse organismo social, que é uma empresa, para receber essa diversidade. E quando você não prepara esse organismo social para receber essa diversidade, você está arrumando um problema para a sua organização ao invés desses 30% a mais de faturamento. Então, há que se entender que recrutamento e seleção é uma porta de entrada, mas ali é só uma porta de entrada. E tem uma coisa muito importante que você disse, que as pessoas não estão preparadas nem para receber esse profissional. Não sabe como lidar com ele. Como, por exemplo, eu vejo alguns profissionais trans. E aí há uma dificuldade do amigo do trabalho de não saber qual é o termo correto para usar, ou a brincadeira. Então, assim, o profissional, mesmo por uma questão de uma pessoa com deficiência, às vezes ela é colocada num lugar onde ela não está preparada e aquele gestor não sabe como lidar com isso. Assim, não sabe, não, ele é LGBT, mas a gente vai chamar ele como? Né? Ele é diferente? Não existe isso muito ainda, né? Assim, você está numa empresa e eu não sei, só porque você é LGBT, você é o quê? Uma criatura? Né? Que isso muda, né? Mas as pessoas não sabem tratar. Não sabe. E assim, uma vez, isso tem muito pouco tempo, não deve ter um ano, eu estava um dia no escritório trabalhando e aí tinham 2 colegas conversando sobre o caso. Teve um caso do Ronaldinho Fenômeno, que na época ele foi flagrado. Com travestis, exatamente. O mundo todo ficou sabendo. E aí eles começaram a falar assim, porque não sei o quê, os traveco, né? Os travestis, os traveco. E aqui na hora começou a me incomodar profundamente. Aí eu cheguei numa boa e falei com eles o seguinte, olha só, gente, dá licença aqui, deixa eu entrar no assunto de vocês. Só fazer uma correção. Não é o traveco, é a travesti. É uma identidade feminina, né? Então, assim, eles ficaram assim, não, me desculpa, não, você não tem que pedir desculpa. Eu não sou uma pessoa travesti, né? Você não me ofendeu. Mas a gente, um dia, poderia ter uma pessoa, né, travesti aqui trabalhando e ela ficaria extremamente desconfortável. Então, assim, existe ainda, não todas as empresas, não em todas as organizações, não em todos os espaços, mas que o beabá, a gente está falando assim, do chão, da base, ainda precisa ser trabalhado. Na linha disso que ele está dizendo, eu vivi uma experiência na antiga empresa que eu trabalhei, e eu tinha uma colega que era muito próxima a mim, ela também era gerente de uma agência. E ela tinha uma vendedora que era estereotipada lésbica, digamos assim. Você olhava para ela e você pensava, deve ser uma mulher lésbica. E ela era só a melhor vendedora da agência. A melhor. Mesmo, ela vendia muito, ela batia muitas metas. E, claro que não de um dia para a noite, mas para as pessoas que trabalham com essa pessoa, de um dia para a noite, eu vou usar um nome fictício para não expor a pessoa, evidentemente, a Maria resolveu se chamar Mário.
E ela chegou nessa equipe da minha colega e falou, olha, a partir de hoje meu nome é Mário, eu quero usar o banheiro masculino da agência e eu quero que todos da agência se refiram a mim como Mário. Minha amiga desesperada, né? Falou, meu Deus, olha o que caiu no meu colo, né? E ela pegou o telefone e ligou pra mim, olha, aconteceu isso aqui, eu não sei como me comportar. Eu falei, olha, a primeira coisa que você precisa pensar é, agora é o Mário. O Mário quer ser chamado como Mário, e um sinal de respeito à pessoa humana que o Mário é que você e as pessoas com as quais o Mário se relaciona no ambiente de trabalho, por sinal de respeito, inclusive, adequem a comunicação ao se referir ao Mário, que não é mais Maria, como Mário. E é um direito do Mário poder se expressar e ser quem ele é por essência. Eu sei que muitas coisinhas aconteceram, muitas pessoas se mostraram bastante resistentes em relação ao Mário, e o resultado disso é que o Mário não conseguiu mais ficar naquele organismo social e saiu da empresa. Eu não posso garantir que o que fez o Mário sair ou não tenha sido essa questão da identidade de gênero do Mário, mas o que eu quero frisar aqui é, se foi uma falta de senso de pertencimento daquele organismo social que é aquela empresa, quanto custou para essa empresa a saída do melhor vendedor daquela agência? Essa é a pergunta que as empresas precisam se fazer. Quanto custou para a minha lucratividade perder Mários? Quanto Mários valem para a minha empresa? E o que impede dentro da minha empresa que Mários possam continuar vendendo cada vez mais? O que é que eu preciso trabalhar aqui nessa estrutura para que as pessoas possam se sentir preparadas para lidar com existências como as do Mário e tantos outros e outras que estão por aí. E Se perde muito, né? E pensar o seguinte, né? Aí você está falando assim, né? Como que as pessoas tratam, como que recebe, como que essas pessoas se sentem nesses espaços. Se você for parar para pensar, muitos grupos minorizados, eles, primeiro, para muita gente é visto como não humano, né? Retiram a sua humanidade. Até nas brincadeiras que não são brincadeiras, nos comentários, aí é sempre animalizado. É o veado, é a piranha, é a baleia, entende? Tira a humanidade dessas pessoas. E aí você fala assim, nossa, como que as pessoas vão saber tratar essas pessoas? Primeiramente, tem que humanizá-las, né? Essas pessoas precisam serem vistas como pessoas humanas, né? Como qualquer outra pessoa aqui. Ela só teve escolhas, caminhos, formas de viver pelo que ela é, pelo que ela se identifica. Mas não deixou de ser humano. Não deixou de ser humano. Mas uma pergunta que eu acho que a gente deveria se fazer, né, que eu acho que é muito interessante quando ele traz isso, o que é humanizar alguém? O que é, né, humanizar as relações com as pessoas que são diferentes? Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que eu já vi muito tempo, que é uma frase que eu acho que ela provoca muitas reflexões. É muito difícil a gente entender o outro quando a gente tem apenas nós mesmos como parâmetro. Se eu sou uma pessoa hétero, branco, cis, eu nunca vou conseguir, e eu me pego como referência para compreender o outro, eu nunca vou conseguir compreender um homossexual, uma pessoa trans, porque eu estou partindo de mim como referencial, né? Eu acho que a empatia, ela perpassa por você se anular um pouco para a compreensão do outro, né? É você tirar um pouco o olho do seu umbigo, a compreensão de si mesmo, para compreender para além das suas fronteiras, né? Da sua borda, né? Mas é uma habilidade, né? Não é uma coisa que está dentro dele, Não. ele nunca vai conseguir. E quando a gente fala em empatia, eu sempre provoco as pessoas quando eu estou dando treinamento, né? O que é empatia? As pessoas rapidamente falam a capacidade de me colocar no lugar do outro. E aí eu provoco, né? Mas isso é possível? Eu sei o que é ser uma pessoa preta? Eu tenho capacidade de me colocar no lugar de uma pessoa preta? Não. Eu nunca vou saber o que é ser chicoteado na zona sul do Rio de Janeiro, sendo um entregador de um aplicativo, por uma mulher branca, porque eu não tenho a cor preta. Eu nunca vou saber o que é. O que é empatia? É a minha capacidade de me projetar imageticamente na realidade do outro, naquelas circunstâncias que o outro está vivenciando e me imaginar como é que eu me sentiria se eu tivesse daquela maneira. Então tem muito mais a ver com sentir com compaixão, o outro, com né? compaixão, Né? Exato. Tem mais a ver com a compaixão de você ter pelo outro, porque realmente é difícil que uma pessoa branca consiga saber o que o outro preto vai sentir, porque não tem como, né? Não existe essa possibilidade. Talvez tudo isso que nós estamos aqui falando foi tão importante porque
Nós estamos falando de uma forma tão simples, mas que o objetivo é esse. Sim. A gente trazer esses temas dessa forma para que outras empresas possam, de repente, ter profissionais que possam desenvolver, que possam dar voz para tudo isso. Tem uma coisa que você usou outro dia na palavra que é... Ai, meu Deus. lugar de fala. Aham. Né? Lugar de Adoro fala. isso. Diz para mim. O que é lugar de fala que eu achei que parece que aqui nós estamos fazendo esse momento? Exatamente. Eu amo ouvir ele falar isso. Porque, assim, existe uma confusão enorme o que é lugar de fala, né? O termo lugar de fala, ele foi cunhado pelas feministas negras norte-americanas lá na década de 80. E ele foi popularizado no Brasil, principalmente pela Djamila Ribeiro, com o livro dela, né, O que é lugar de fala, ou Lugar de Fala, o nome do livro dela, que foi popularizado. Só que a gente percebe muito, assim, é muito comum, assim, 99% das vezes. Eu percebo que esse conceito, ele é usado como um chavão para poder encerrar um assunto. Esse não é o seu lugar de fala. Entendi. É um homem falando sobre a mulher, é uma pessoa branca falando sobre uma pessoa preta. Lugar de fala não é sobre o que se fala, é de onde você fala. Eu falo de um lugar de um homem branco, gay, classe média. Mas também, assim, é muito interessante pensar que é o lugar de fala, mas é um lugar de silenciamento também. Quais vozes são ouvidas? Quais vozes não são? Mas o lugar de fala é isso. Não é o que você está falando. E, às vezes, o fato de eu ser um homem gay, a minha vivência, somente a minha vivência isolada, ela não é suficiente. Ela não tem a capacidade de eu conseguir expressar tudo que eu preciso do que é ser um homem gay. Eu precisei estudar. Nem todo oprimido sabe falar sobre a opressão que vive. Nem todo preto sabe falar sobre racismo. Nem toda mulher sabe falar sobre sexismo, misoginia, machismo. Nem toda mulher entende o contexto social que ela está. Só que é muito importante que essas vozes falem também. Nada como a gente não precisa que falem por nós. Essas vozes precisam ser ouvidas também. Mas é muito importante que outras pessoas falem e saibam falar. Então, eu separo em 3 partes. Eu tenho o lugar de fala, onde cada um tem o seu. Cada um parte de um lugar. E você pode partir de um lugar e ter uma fala muito escrota. Você tem a representatividade, que as pessoas confundem com lugar de fala. E você tem a propriedade para poder falar. E a propriedade, ele passa por você se comprometer com aquela pauta. E é você estudar. Quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de uma questão estrutural, uma questão histórica. Historicamente, a nossa sociedade não se organizou com estrutura que tratasse de forma igual pretos e brancos, homens e mulheres, pessoas LGBTs e não LGBTs. Né? A gente precisa estudar. Eu, por exemplo, durante bons anos, eu estudei muito sobre racismo. Mesmo eu nunca fui preterido pela cor da minha pele. E eu precisei estudar sobre racismo para poder compreender o que é essa superestrutura. E, em alguns momentos, eu ser racista sem perceber e depois fazer uma reflexão e entender, cara, eu fui racista. Né? Eu acho que é importante, assim, essa propriedade para poder falar, e quando você se apropria, você vai buscar conhecimento, você vai buscar sobre as causas, você vai buscar sobre as questões, sobre a história, né? Você amplia a sua consciência e você começa os vieses inconscientes, eles ficam um pouco mais conscientes. Exemplo, estava eu um dia tranquilo, em BH, fim de tarde, passeando. Eu tenho 4 filhos pets, né? 4 galguinhos italianos que tem uma hora que são 4 demônios da Tasmânia. Não bastava ter um, né? Tinha que ter 4. Mas amo. Tem dia que dá vontade de jogar pela janela? Tem. Mas tem dia que aquele é o amor da sua vida. Eu tava passeando com os 4. Era fim de tarde, 5 horas da tarde, subindo um morro, no bairro que eu morava, na calçada. Aí do outro lado, eu avistei um morador de rua, um homem preto,
sem camisa, sujo. Do outro lado, eu na calçada de cá e ele do outro lado da rua. E aí, quando eu continuei subindo, ele foi atravessar na rua no sentido da calçada que eu estava subindo. E ele já foi com a mão aqui. Rômulo, na hora, eu pensei assim, esse cara vai puxar alguma coisa. Esse cara vai me assaltar. Eu passo no passo. Eu passo no passo. Eu passo no passo. Aí eu passei. Aí quando eu olhei para trás, ele estava me olhando com a mão aqui, porque estava me esperando passar para abrir o fechiclé e fazer o pipi dele na árvore. Será que se fosse um branquinho bem vestido, eu não teria nem notado a pessoa? Mas por que eu notei? Eu tive a intenção de ser racista? Não, mas eu fui. Porque a gente está numa estrutura que coloca os sujeitos, né? Que define a posição dos sujeitos. E a posição deles só poderia ser um cara que poderia me assaltar. Que dificuldade para a gente hoje, né? Foi tão... Olha, nós falamos por 1 hora. Já? Você acredita nisso, não? Não acredito. Pois 1 hora. E é tão... Eu, por exemplo, fico bobo aqui com vocês dois, inclusive. Pela qualidade de conhecimento, pela forma como vocês colocam, né? Nós estamos falando, sim, de empresas criarem políticas visíveis, consistentes. Você mesmo fala sempre disso. Essa é uma luta, né? Quando uma empresa é uma escola, quanto mais ela poder trabalhar essas políticas de inclusão, melhor para todo mundo. Talvez seja isso aqui que nós estamos discutindo. Sim. Quando você diz de um homem negro, você não é o único, né? Nós vemos coisas muito terríveis em relação à abordagem. Agora, mas é abordagem violenta. Tem abordagem violenta, sim, né? O número de negros que estão ligados na marginalidade é muito maior que os brancos. Mas ninguém quer tratar, né, esta causa, né? Então, é essa loucura que a gente vive, né? A comunidade negra é assolada por falta de políticas de apoio, de educação, de cultura, saúde. E, é claro, ela se marginaliza. E é entender o seguinte, o problema do preto, do racismo, não é um problema do preto. É um problema muito mais do branco, que quem inventou foi ele, né? O problema das pessoas LGBTs não é um problema das pessoas LGBTs. É também, porque afeta essas pessoas. Mas as pessoas não LGBTs, elas precisam entender que é responsabilidade delas resolver esse problema, porque foi um problema criado por elas. Vamos tirar uma dúvida das pessoas, então, aqui. Vou pedir para vocês, por exemplo, eu sei que você esteve aqui só com a Rita Von Hunt, o Guilherme, né? Guilherme Terreri. Maravilhoso. Como é maravilhoso, né, gente? Muito. Maravilhoso. Nossa. Inspirador. Eu queria tanta inteligência, tanta capacidade ali. Eu vejo isso aqui em vocês também e falo, meu Deus, eu não tenho nem 10%. Como ele sabe tudo isso? Ele dorme que hora? Ele lê tudo como? Né? Porque... Exatamente. E aí faz um vídeo. Aconteceu uma situação agora, sei lá, o Trump levou o tiro de raspão na orelha. E aí ele pega um vídeo e faz uma análise que busca Dostoiévski, Freud, que não sei o quê, Lacan, e no final dá tudo certo. E ele passa aquilo como se fosse a coisa mais fácil do mundo de entender, porque ele tem uma didática fantástica. Eu tive a honra de fazer um evento com ele na empresa, foi assim. Eu queria tanto poder um dia conhecer, mas eu vou, porque assim, eu sigo, eu olho, eu falo, não é possível, né? São pessoas como essa, né? Pessoas como vocês, que nós estamos... Quando você fala do Trump e do tiro, tem uma crítica do Williams Fiore aqui também no LinkedIn. Você sabe que as pessoas foram ao comício todas com um esparadrapo. Um curativo, né? Um curativo, né? Eu vi. É tão terrível, né? Porque ele faz isso. É uma manada. Por que as pessoas tomaram essa decisão? Imagina, as pessoas da plateia foram todas com um curativo aqui. O que será que passa na cabeça daquela pessoa para tomar esse tipo de atitude? Ela queria realmente, né, mostrar para ele que elas se compadecem do que estava acontecendo? É isso mesmo? Ou é só um objetivo de seguir aquela pessoa de uma forma, né, engessada, sem nenhum tipo de análise crítica? Que loucura, não é? LGBTQIAPN+, tá certo? Certo. Então, fale cada letra pra gente. Vamos lá.
Eu sei que é básico, mas as pessoas não sabem, tá? Eu quero depois saber sobre cis, não binário, binário. Pode deixar. Pode não saber. Então vamos lá. Qualquer coisa você vai falar. Porque a gente vai Qual acabando, que é a a gente letra? vai tirando esse bate-bola. Então, L. L. São lésbicas. Né? Isso é bem palatável para entender. Então, são mulheres que se identificam como mulheres e que se relacionam com mulheres, afetivo e sexualmente. G, que é de Gay. gays. Gay é um termo guarda-chuva Ah, que cabe ali às mulheres lésbicas, cabe às pessoas, até as travestis, inclusive. Só que é um termo guarda-chuva, porém, algumas identidades, como a lesbianidade, a bissexualidade, ela tem uma vida muito própria, né? Ela é muito forte. Então, assim, por mais que cabe nesse guarda-chuva do que é ser gay, acabou que o termo gay, ficou muito associado à homossexualidade masculina. Então, dentro desse entendimento da sigla, o gay são homens que se identificam como homens e que se relacionam afetivo e sexualmente por homens. ok. LGBT. B. LB. Pulei o B, gente. Comi. Como dizem em Minas, comi com angu. O B são pessoas bissexuais que sentem atração por mais de um gênero. Pode ser mulher, pode ser homem, Homem. pode ser trans, pode ser Pode ser uma pessoa não binária. não binário. Né? T. T aí também é uma guarda-chuva, digamos assim, porque é T de travestis, T de transexuais, né? Transgêneros. Transgêneros, exatamente. E qual que é a diferença? Travesti, por exemplo, uma mulher trans, uma travesti, uma mulher travesti. Qual que é a diferença? É a maneira como a pessoa se identifica. Né? Ou seja, quando você fala de mulheres trans, ou travestis, ou mulheres travestis, você está falando de pessoas que performam, né, a femininidade. A travesti, ela performa a feminilidade, nem sempre a mulheridade, que é um pouquinho diferente. Nem toda travesti se identifica como mulher, mas ela performa o que é tido como feminino, mas ela não se considera como mulher. Então, ela não performa a mulheridade. Q. Que são aí queer. É outro guarda-chuva. É um outro guarda-chuva. Queer foi um termo que foi ressignificado, como o próprio termo travesti, que há 20 anos atrás era sempre rotulado nesse universo do fetiche, da prostituição, né, da objetificação, do desejo, do sujo, de uma pessoa que não é confiável, que está envolvida com o tráfico de drogas, com crime, na criminalidade. Então, o termo travesti ele foi apropriado, ele foi ressignificado, e hoje ele tem uma força política, né? As pessoas, né? As pessoas travestis se identificam como travestis e falam com orgulho, eu sou travesti. O queer, na verdade, toda vez que você, em algum momento aí, quando você está nesse universo da sexualidade, da identidade de gênero, da expressão de gênero, surge uma nova possibilidade, ele entra nesse guarda-chuva de queer. Ok. I. I são de pessoas intersexo. E a intersexo era o antigo hermafrodita, né? Que, pessoas que têm dois sexos. Não propriamente tem dois sexos, mas pode acontecer e é muito sutil às vezes, tá? Às vezes é muito explícito e às vezes é muito sutil. Você tem pessoas que se descobrem intersexo só depois da morte, na autópsia, que descobre que é intersexo. Ou então, quando chega na fase adulta, se descobre infértil. Às vezes são pessoas que o exterior é tido como masculino, mas tem algum órgão do aparelho reprodutor feminino e vice-versa. Então, assim, são pessoas que biologicamente, mas também é uma construção social também, mas biologicamente ela tem como se diz, da mesma forma como existem mais chances de nascerem pessoas intersexo do que quadrigêmeos, existe 4 vezes mais chances de que nascer uma pessoa intersexo do que quadrigêmeos, é mais uma característica do ser humano. Ok. Se popularizou na novela Renascer, que está aí de novo com aquela Buba, que era hermafrodita em 93, e aqui também é um intersexo. Tá Não, se mas popularizando. eu acho que a Buba eles mudaram um pouquinho a personagem. Aqui Eles nesse colocaram, agora, eles colocaram ela como uma mulher trans. Entendi. A. A de assexual.
partem de pessoas que elas, a atração sexual, né, não é, digamos assim, não é um fator que vai fazer ela se envolver com outra pessoa. Não quer dizer que ela não se envolva com as pessoas. Não quer dizer que elas não possam ter relacionamentos. Mas o sexo não é o primeiro, né, o primeiro Não. Ou mote. às vezes nem é uma possibilidade. P. P de pansexuais. E aí as pessoas têm uma confusão de pansexual com bissexual. Bissexual, se você jogar aí no Google, por exemplo, bissexual são pessoas que têm atração por mais de um sexo, por mais de um gênero. Pansexual são pessoas que têm atração por todos os gêneros. Ok. Homem, o que se identifica como homem, como mulher, uma pessoa não binária. Ok. Então, assim, ele se sente atraído por pessoas, independente da sua identidade. O Reinaldo Giannichini revelou agora que é pansexual outro dia, recentemente, né? Famoso. Sim. E N. Então, o não binário, na verdade, são pessoas transgêneros, né? Uma vez que o não binário ele não se identifica nem com homem, nem com mulher, ele também ele não se identifica com o sexo que foi atribuído na infância. Nasceu com pepeca, nasceu com pipi, é homem, é mulher. Não. Ao longo da vida ele entendeu que isso, né? Não sou homem nem mulher. Isso é rótulos. Então, não binário para ele não, é isso, não tem, ele não. Ele flui, ele flui. pode fluir. Em algum momento da vida ele se entender mais como homem do que como mulher, sabe? Ele flui. E binário, que é que sabe que é homem e que sabe que é mulher. Exatamente. Inclusive, as pessoas transexuais, a mulher trans, o homem trans, são binários. Porque ele tem muito definido a sua identidade. Eu sou uma mulher trans. Eu sou um homem trans. Ele se enquadra nesse esquema binário de homem e mulher. E é assim que ele quer ser identificado. A pessoa não binária, não. Ela flui e ela acha que tudo isso é rótulo. E é uma pessoa transgênero, porque quando ela nasceu, falou o seguinte, tem pipi, isso é homem. Só que ao longo da vida ela falou assim, não, isso é besteira, achar que eu sou homem e nem que eu sou mulher. Eu sou uma pessoa que, isso pra mim é rótulo. É difícil, né, gente? É. Tantas nomenclaturas e tudo mais, não é? É. Queria eu que a gente falasse sobre mais coisas, mas eu acho que essa coxa de retalho que a gente costurou aqui, porque foi bem uma coxa de retalho, muito, muito bem detalhada. De vó. Não, mas eu acho que foi, para quem está ali, está bem ciente, a gente conseguiu navegar por vários temas muito legais. Eu acho que foi bem gostoso, tanto para o mundo corporativo entender o que pode ser feito, tanto para quem está trabalhando nesse mundo corporativo e é LGBT e pode mudar o mundo e pode mudar o entorno. Pessoas que estão assistindo e que podem, de uma certa forma, pegar esse exemplo para poder dar mais representatividade para isso. Porque é aquilo que você falou, não importa que foi lá em 1830 que alguns temas foram ressignificados ali, mas a gente está muito atrasado. Nessa câmera aqui, eu sempre deixo um espaço para que o convidado possa mandar uma mensagem. Eu estou muito orgulhoso, muito honrado de poder ter vocês, de abrir esse tema de tanta franqueza, tão muito bem esclarecido, porque vocês são pessoas inteligentes, sabem o que estão falando e conseguiram ser, inclusive, didáticos. Porque eu acho que isso é importante. As pessoas ainda desconhecem tudo isso e a gente precisa ensinar o beabá para transformar. E quem sabe as crianças que estão nascendo hoje, daqui a pouquinho, vão poder entrar num lugar com um armário um pouco mais leve, né? Gostaria que não fosse armário nenhum, mas eu sempre tive um sonho que se eu investisse dinheiro, eu gostaria de ter um hotel para as pessoas que são abandonadas, são, né, crianças que são assassinadas pelos pais, jogadas na rua porque se assumiram, né, LGBT. Eu sei que nós não falamos aqui, mas você já enfrentou situações no seu casamento, no prédio que você mora, na vida social com o seu marido, em situações de usar o serviço público de saúde e ter problemas com isso. Um dia eu quero que você fale sobre isso, porque quantas coisas, também você disse, Rodrigo, das coisas que você viveu, eu não preciso nem contar as que eu vivi, mas eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa.
Com Estamos aqui fazendo. Com certeza. Aproveite aqui. Então, gente, o recado que eu quero deixar é o seguinte: existe uma potência e um valor inestimável que é a diversidade humana. Então, assim, se eu posso deixar um recado, não basta apenas mudar o censo demográfico de uma empresa. É importante a gente pensar no respeito, na compreensão, na valorização e na inclusão da diversidade. E qual que é o benefício? O que a gente ganha? O que nós ganhamos? Todos nós ganhamos com isso. A organização ganha, sendo uma empresa mais inovadora, mais competitiva, de soluções mais criativas. Porque eu brinco muito e que é o seguinte: imagine que o negócio, né, o business de uma empresa ou um problema de uma empresa é uma bola. E aí, essa bola, eu tenho um homem branco, cisgênero, que parte aqui, desse lugar. Eu tenho uma mulher trans, preta, pobre, periférica, que ela parte desse lugar aqui. Então, por que ela parte daqui e parte de cá? Porque eles partem de lugares muito diferentes. E aí você entende que se é uma bola, a visão que ela tem dessa bola, que é a empresa, que é o problema, que é o business, que é a solução de algo, ela tem, ele não tem. E a visão que ele tem, ela não tem. E aí você tem uma pessoa aqui, que parte daqui, outra de cá, outra de cá e outra de cá. E aí você tem um ciclo se fechando. Porque você tem pessoas partindo de vários lugares. E você tem uma visão muito mais ampla, muito mais rica do negócio. Então, se eu posso deixar um recado, pensem, repensem que você trabalhar com pessoas que são diferentes de você é um presente que você pode ganhar. Não só como profissional no seu desenvolvimento, mas para o negócio que você trabalha. Isso traz um valor e um bem inestimável. É isso. Muito obrigado. Excelente reflexão. Rodrigo, por favor. Vamos lá. Estava aqui pensando enquanto ele dizia o que que eu... Tá claro que eu estava prestando atenção no que ele estava falando, mas eu estava pensando o que que eu ia falar, Elaborando, né? A gente costuma falar, eu vou parafrasear um autor, me lembro o nome dele quando eu começar a falar, você vai lembrar do que eu estou falando? Eu esqueci o nome, que a gente costuma sempre dar esse exemplo, né? Quando a gente vai trabalhar diversidade e inclusão dentro da empresa, como é que a gente entende diversidade e inclusão, né? Diversidade a gente precisa entender como vai ter um baile, né? Diversidade é chamar a pessoa para o baile, é convidar a pessoa para o baile, né? Inclusão é tirar a pessoa para dançar nesse baile. E se a gente quiser ir um pouco mais além, a gente pode falar de senso de pertencimento, né? Além de convidar a pessoa para o baile, além de tirar a pessoa para dançar, você vai perguntar para a pessoa qual é o estilo de música que ela gosta de ouvir. Eu acho que isso tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com escuta, tem muito a ver com essa bola, que essa pessoa que parte daqui, que parte daqui, que parte daqui, vão estar todos no mesmo baile, ouvindo e dançando músicas que são completamente diferentes umas das outras, para que todas as pessoas naquele baile possam se divertir. Então, eu acho que as empresas precisam ter um olhar para esse baile, construir esse grande baile diverso, diferente e que é um caldeirão efervescente de ideias que é extremamente propício para a inovação e para o negócio, né? Eu acho que as empresas, por isso que eu sempre bato nessa tecla, não basta colocar diversidade dentro da organização, tem que preparar essa organização para receber toda essa diversidade. Porque senão você não vai fazer esse baile gostoso em que todo mundo vai dançar e a empresa só vai perder competitividade no mercado, enfim. Acho que esse é o recado que eu estou dando e eu quero te dizer que foi um prazer participar, uma honra para a gente estar aqui, nós da Radar Consultoria Empresarial, a gente agradece a oportunidade. Eu estou muito orgulhoso também, muito feliz e espero que a gente consiga, de uma certa forma, trazer outras pautas. Enfim. Todas as vezes que você estiver em São Paulo, eu gosto desse contato presencial, que eu acho que ele é mais caloroso, ele é mais gostoso. Sim, concordo. E a gente tem que trazer outras pautas, porque eu acho que a gente tem muito tema para falar e hoje, nessa 1 hora e 10 minutos, não foi o suficiente, mas por causa da riqueza de conhecimento de vocês. E assim, Romulo, quero inclusive te parabenizar por dar espaço para vozes, né, para temas que a gente fala muito, né, temas que são tão caros, não só para as organizações como para a sociedade. Então, assim, esse trabalho é um trabalho, assim,
muito precioso, né? Então, assim, quando você me fez o convite, e aí quando eu vi um pouquinho o seu canal, as pessoas falam os temas que eram abordados aqui, pensando que bacana, né? Tá fazendo esse trabalho. Então, assim, parabéns, continue. Muito obrigado, né, por dar esse espaço aqui pra gente, né, pra mim. Fiquei muito feliz e honrado. E pode chamar sempre que puder, que quiser, que a gente Traga um tá... pão de queijo de Minas para ele quando você vier, né? Queijo, doce de leite, Queijo da goiabada, canastra. cachaça. Queijo da canastra é maravilhoso. É maravilhoso. Com certeza, nós vamos trazer pautas como essa para poder fazer você mudar o que você pensa sobre esse tema importante que é o LGBTQIA+PN. Ok? Esse foi o Mask TV Podcast e até o próximo episódio. Obrigado. A gente que agradece. Ah.